Olá, amigos, alunos e alunas desta sala de aula. Estamos aqui mais uma vez, retornando para darmos continuidade aos nossos assuntos, ao nosso livro didático, para a nossa segunda videoaula. Tivemos a primeira, a tarefa, e alguns alunos não entregaram, eu dei um prazo bem longo, deixei o fórum aberto e alguns alunos não entregaram a tarefa, tá? Nem a primeira, que foi do livro, e a segunda, que foi um trabalho. Mas estamos aqui para dar continuidade e esperando que quem cumpriu com seu dever, continue cumprindo, e quem não cumpriu, comece a cumprir até para poder a gente ter sucesso. Né? Uma coisa nova, como nós já falamos, mas para obter sucesso nós temos que cumprir. Nós, enquanto professores, e vocês, enquanto alunos, certo? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos começar a segunda unidade. A segunda unidade fala sobre o teatro e sociedade. E o primeiro tema, é uma dramaturgia moralizante. Né? Essa segunda unidade nós colocamos aí para ilustrar um cartaz do filme O Alto da Compadecida. Um filme que já era um livro, foi transformado no teatro, depois foi para o cinema, e que ele já foi reproduzido, foi refeito, foi feito releituras por vários atores, várias atrizes, tá? Mas nós temos como base esse filme aí que, vamos dizer assim, é o original tirado da história do livro de Ariano Suassuna. Nós vamos entender o que o teatro tem a ver com a sociedade e o porquê é uma dramaturgia moralizante. Né? Teatro e sociedade. O teatro, na sua origem, ele representava as coisas que aconteciam dentro de uma sociedade. Lá na Grécia Antiga, que é o berço, existia o teatro da tragédia. Começou tudo com o teatro da tragédia, representando questões sociais, mas onde as pessoas que eram destacadas nas peças teatrais eram reis, eram os imperadores, eram as pessoas importantes daquela época, os poderosos. Quando passou-se da tragédia, no final do teatro da tragédia, o fim era sempre a morte dessas pessoas. Com o passar do tempo, um pouco depois, começou-se o teatro da comédia. O teatro da comédia não eram as pessoas mais poderosas que eram destacadas, eram as pessoas da sociedade, certo? Mas sempre as histórias que eram contadas eram histórias que aconteciam ali no meio social. E aí no tema 1 vem a questão da dramaturgia moralizante, por isso que foi usado o tema do Alto da Compadecida para ilustrar a imagem, porque no livro também de vocês pede, nós estamos fazendo essa sequência. Tá? O ideal seria que a gente estivesse na sala de aula e aí conversando e vocês interagindo, né? Mas infelizmente não dá. Mas nós estamos aqui e vamos tirar dúvida na medida do possível. Tá? E aí lá no tema 1 tem uma dramaturgia moralizante. O que é isso? O que é dramaturgia? O que é moralizante? Dramaturgia é uma apresentação, é uma peça. É um drama. O que é o drama? É só uma coisa trágica? É só uma coisa, é só um terror? Não. Dramaturgia em si é uma peça. É uma história. Tá? Agora, essa dramaturgia, essa peça, ela pode ser encenada de várias maneiras. De forma trágica, de forma alegre, de forma triste. Várias maneiras. Moralizante no sentido de que, gente, toda história ela tem um fim. Né? Ela vai ter um fim. Agora, esse fim, ele, quando fala em moralizante, ele deixa uma mensagem. Vamos assistir um filme com determinado assunto, ou vamos ler um livro com determinado assunto, e às vezes ele deixa uma mensagem. E quando foi feito essa questão aí da dramaturgia moralizante, é o tipo de peça que deixa sempre uma mensagem, uma moral no final. Qual a moral da história? Vocês já ouviram essa expressão? A moral da história que ficou foi essa, assim, assim, assim. Nós aprendemos com essa história determinada coisa. Entendeu? Então, dramaturgia é a peça, é a apresentação, é o assunto. Moralizante é a história
que vai... Não a história, ou melhor dizendo, moralizante é o resultado. É a mensagem que aquela dramaturgia, que aquela peça vai deixar. Tá certo? E aqui nós vamos... Um breve histórico sobre o quê? Sobre o teatro. Né? Ele surgiu a partir do cotidiano do ser humano. Lá as imagens das cavernas já demonstravam a necessidade daqueles homens pré-históricos mostrarem o que iam fazer. Logicamente, eles não estavam fazendo aquilo para virar arte, apesar de ter virado arte. Mas era a necessidade que eles tinham, era um planejamento. Eles iam lá na parede da caverna, onde eles estavam, até porque eles eram nômades, eles não tinham um local fixo. E naquela época eles iam desenhar aquilo que eles queriam fazer. Ou seja, um planejamento a fim de que o que eles iam fazer estava certo. Certo? E aí nós colocamos essas duas imagens. Né? Apresentações não foram feitas para ser arte, porque vamos dizer que para a academia europeia, se for dizer que isso aí é arte, nunca foi. Né? Mas houve uma superação do academicismo, que isso aí nós vamos ver muito mais na frente, lá no nono ano, sobre essa questão de academias, tá certo? Mas aí são demonstrações de imagens daquilo que eles faziam, que os homens pré-históricos faziam. E nós observamos, eles desenhavam animais, eles desenhavam eles mesmos, executando alguma coisa. E essa execução, esse fazer, era uma apresentação teatral, mesmo que não fosse feito para isso. Por isso que diz que o teatro surgiu a partir do cotidiano do ser humano. Mas de qual ser humano? Do ser humano primitivo. Certo? E aí, nós temos aí várias classificações da arte. Mas nós vamos colocar uma aqui para ver se a gente entende rapidinho melhor. E nós já vimos isso aqui. Tá? A primeira é artes plásticas, a segunda arte cênica, a terceira música. Na primeira classificação das artes plásticas, nós temos a pintura, arquitetura e escultura. Na segunda, nas artes cênicas, teatro, TV e cinema. E por último, na música, nós temos a própria música como estilo ou gênero musical. Detalhe, tudo isso aí, gente, faz parte do teatro. As artes plásticas, que tem sua subdivisão. A música, que tem sua subdivisão. E as artes cênicas em si, que é o teatro, é a encenação. Então, todas essas artes, elas fazem parte do teatro. Tem alguma coisa. É lógico que nós podemos apresentar uma peça em qualquer lugar. Antigamente era só no espaço físico teatro. Né? Hoje não. Hoje eu posso apresentar, juntar os alunos, vamos fazer a peça do Alto da Compadecida. Vamos apresentar onde? Lá no ginásio da escola, na sala de aula. Não podemos? Podemos. Antigamente não. Tinha um espaço cênico, que era onde ia ser apresentado. Hoje pode ser. Mas, embora nós vamos apresentar em qualquer lugar, nós procuramos formar uma pequena estrutura. Nessa estrutura, nós precisamos ali de um cenário. O cenário tem, às vezes, quadros, tem uma escultura de alguma coisa, tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um fundo musical, para a gente ter uma ideia, de acordo com a história. Então, dentro dessa classificação da arte, dessa específica, aí tudo isso aí faz parte do teatro. E o teatro não podemos esquecer. É uma arte cênica que, por muitos, e por mim também, é considerada a mais difícil, no sentido de que ela é feita ao vivo. Não é? Ela tem, muitas vezes, improviso. E o que é que torna ela mais difícil? Ela tem um improviso, e o improviso não pode ser feito de qualquer jeito. O improviso não é fazer qualquer coisa dentro do teatro. É fazer algo que tem a ver com a história. É falar, esqueci a fala, mas é criar uma fala de acordo com o que está sendo apresentado. Não dá tempo de ir lá dentro do camarim e vou pegar meu papel que eu esqueci a fala e voltar. Tá? Embora em determinados teatros o cara esquece, o ator esquece, e uma comédia, por exemplo, aí ele vai lá, diz que esqueceu, isso é normal. Tá? Mas depende da característica do teatro, tá bom? E houve um errozinho aí de colocação, mas não tem problema. Aí vem a dramaturgia, que eu já falei, é a peça, né? É um tipo de arte, que é a peça, que nesse caso é a arte cênica, que é a apresentação. E ela é composta por algumas características, e que nessas características, se nós observarmos, é interessante. É o que eu já falei anteriormente. Porque ela é composta, primeiro, dramaturgia é a história, que vai ser apresentada por meio de uma apresentação cênica.
ou seja, cenas. É feito um texto, uma história criada, aí nós vamos ver aquela história, ela é real, essa história, ela é baseada somente em fatos reais e adaptada, ou ela é imaginária, apenas uma coisa da minha cabeça que eu estou criando. Mas ela tem uma composição, independente de qual classificação ela tem, essa dramaturgia. Ela tem o texto, ela tem o personagem, ela tem o palco e a apresentação. O texto é a fala, ou a música, né? Nesse caso aí a fala ou o canto. O personagem é o ator, a atriz. O palco é o cenário, não obrigatoriamente o espaço do teatro em si, pode ser qualquer um cenário onde eu vou apresentar minha peça teatral. E por último a apresentação, que é a encenação. Mas por trás de tudo isso não tem diretor, tem cenógrafo, tem as pessoas que organizam a roupa, o figurinista, tem várias outras coisas. Mas dentro da dramaturgia, em síntese, nós temos essa composição. Tá certo? Sem esquecer que a dramaturgia nada mais é do que a apresentação. E aí, essa dramaturgia moralizante, ela vem de determinada forma. Tornei colocar, né, a imagem do Alto da Compadecida, e nós observamos dois atores. Eu vou daqui circular, aqui o primeiro, daqui o segundo, e mais a atriz, que aí o fato do texto ser o Alto da Compadecida, quem é a compadecida é a atriz aqui. Tá? Nós vamos entender ainda por quê. E o autor, que é Ariano Suassuna, certo? Essas histórias, geralmente, ela tem um esperto, ela tem a mocinha, ela tem o mocinho. É um alto. Os altos, gente, eles têm sempre um final. É uma disputa sempre. E que disputa é essa? Aí nós colocamos aqui, ó, entre o sagrado, que seria o bem, e entre o profano, que seria o mal. É uma disputa. Né? Aqui nós temos uma imagem, aqui nós não vamos tratar da questão religiosa, respeitando a diversidade religiosa de cada um, mas aqui estou falando do filme, como se, Nossa Senhora com Jesus Cristo, os anjos ao lado, e aqui é como se fosse o diabo. É uma disputa que vai ter, né, pelas coisas que os personagens fizeram durante o filme, que a ideia nossa era assistir o filme, debater o filme e fazer pelo menos uma ou duas cenas na escola. Tá? Mas vamos ver o que é que dá certo. Então o que é aí? É a disputa entre o sagrado e o profano, que é a mesma coisa de dizer entre o bem e o mal. Aqui nós temos... Vocês desculpem novamente aí, mas o importante é estar toda a mensagem. Nós temos os altos, que têm as suas características. Primeiro, ele surgiu na Europa na Idade Média, com a Igreja Católica. Segundo, é um gênero de linguagem simples. Terceiro, é uma batalha entre o bem e o mal. Gente, quando coloca lá na Idade Média com a Igreja Católica, nós podemos até lembrar da seguinte questão. No Brasil tem até um quadro que é a primeira missa no Brasil. O que é que os padres jesuítas faziam? Eles catequizavam os índios. A fim de quê? De os índios passarem, não deixarem de acreditar no que acreditavam, mas passarem a acreditar no Deus dos padres na época, né, quando eu coloco padre, referente à religião, que é o cristianismo. Então, era uma apresentação. O que é que os padres faziam? Pegavam leituras e iam fazer aquela apresentação das leituras bíblicas, das passagens bíblicas, fazendo de acordo com aquilo que ele era peculiar, que ele era coerente para poder convencer os índios a acreditar naquilo que os padres acreditavam. Era um gênero de linguagem simples, não tinha nada de palavras difíceis, de palavras que os índios ou que qualquer outra pessoa não ia entender. E terceiro, era uma batalha, aquilo que eu falei, entre o bem e o mal. E aí nós temos uma pequena observação, que o texto, ao finalizar, deixa uma mensagem de vida. Vocês lembram lá no começo, quando eu coloquei que a dramaturgia, nesse caso moralizante,
a peça, a história, ela sempre diz assim: qual é a moral da história? Vamos ler um texto. Né? Existe não estou fazendo propaganda nem comentário. Posso até dizer que estou fazendo propaganda do escritor, mas não estou fazendo propaganda da TV. Mas tem um escritor, Braulio Bessa, se eu não estiver enganado. Ele, toda sexta-feira, em um determinado programa, ele lança um poema. E esse poema, sempre no final, ele deixa a sua mensagem. É a moral da história. Né? Então tem um moral, tem uma mensagem. Não é simplesmente, eu vou fazer essa história aqui por fazer. Não, sempre tem uma mensagem de vida final. Nós temos ainda aqui a questão do teatro de Gil Vicente. Tá? Foi um artista, um autor, escreveu muitos autos. Né? E aí, entre os autos que ele escreveu, e ele é considerado o pai do teatro português, entre esses autos está o Alto da Barca do Inferno, está o Alto da Alma e está o Alto da Lusitânia. Né? São histórias, né, que tem uma disputa, sempre tem uma disputa. Deus, vamos dizer assim, querendo salvar por um lado e o diabo querendo condenar pelo outro lado. Vocês estão entendendo? Sempre vai ter, sempre os autos são isso. É uma história em que tem uma disputa, como nós vimos anteriormente nas características, entre o bem e o mal. E na última tela aqui, para a gente resumir tudo isso, nós colocamos o quê? Que o auto ele é considerado, primeiramente, um instrumento de catequização. Lá na Idade Média, vocês lembram que eu falei agora há pouco dos padres, quem? Está citado? Os jesuítas. Esses padres, quando eles não vieram para ser atores, eles não vieram para encenar, pensando em ser atores. Eles vieram numa companhia, a companhia chamada Companhia de Jesus. Mas com que intuito eles vieram? Vocês lembram que eu já falei? Eles pegavam passagens e iam falar sobre essas passagens. O que eles falavam? Da vida dos santos. Então, por que eles falavam das vidas dos santos relacionadas ao cristianismo? Para poder convencer aos índios daquela época que era melhor seguir um Deus do que seguir vários deuses como ele seguiu dentro da natureza. Certo? Os autos também, tudo isso, né, era um instrumento de catequização, e o auto também era considerado uma arte missioneira. Por quê? Porque era uma arte de convencimento. Né? Vocês já ouviram... como falou no alto ainda agora, dos autos, nas histórias, a disputa entre o bem e o mal, existe aquelas disputas entre violeiros, entre pessoas que tocam pandeiro, que é o repente. É um disputando, às vezes falando mal, um fala mal de um time, o outro fala mal do outro, um fala mal de uma coisa, o outro fala mal de outra. É uma arte, tinha uma missão. Qual era a missão? O convencimento. Mas nessa época, qual era o convencimento? Era convencer os índios. De quê? Que os índios tinham que abandonar suas crenças. Mas a gente até destaca isso aqui. O maior convencimento talvez não era nem esse aqui, né? Como eu já até falei anteriormente. Por quê? Porque o maior convencimento era fazer com que os índios acreditassem nisso aqui. Ó. Naquilo que os santos faziam, no milagre que eles conseguiam, vamos dizer assim, por intermédio deles, Jesus executava. Certo? Mas, lógico, se eles começassem a acreditar na vida dos santos pelo aquilo que os padres jesuítas falavam, obviamente eles iam abandonar suas próprias crenças. Aconteceu? Aconteceu com muitos, nem todos. Tá certo, gente? Então, esses autos, eles têm essas características. Vocês podem pesquisar outros autos, vocês podem ver alguns escritores, dramaturgos, que nós vamos ver a importância dessas histórias. E lembrando, sempre é uma disputa entre o bem e o mal. E esse filme do Alto da Compadecida, eu peço que vocês assistam. Assistam ele, tá? Pelo YouTube, não sei. Vocês são mais espertos do que eu para essas coisas. Para vocês verem mais ou menos o que acontece. Tá bom? E espero ter, vamos dizer, feito essa aula de maneira com que vocês entendessem,
né? Ainda é uma coisa nova, como eu já falei, mas a gente está tentando se adequar. Eu só peço uma coisa: todas as tarefas entreguem na data correta. Nas dúvidas, tirem, né? Na hora do plantão, eu vou estar no plantão. No período que eu der o prazo para vocês entregarem, vocês podem lançar perguntas que eu vou estar respondendo, mesmo que não seja no mesmo horário. No plantão Tira Dúvida eu vou estar, mas depois eu vou estar respondendo em horários aleatórios, tá? No mais, eu agradeço a vocês, eu deixo aqui as tarefas para vocês fazerem sempre. Sempre, após assistir às videoaulas, peguem o livro, leiam o texto do livro na íntegra do assunto. Sempre, 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 tá? Porque é um completando o outro para poder a gente entender melhor, né? Para poder a aula fluir melhor. E aí essa aula só vai fluir melhor se vocês colaborarem. É a junção do professor, que é a escola, é a função de vocês, que são os alunos, e dos pais ajudando a gente também. Eu acredito que a maioria faz isso, tá bom? E no mais, eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.